Efésios, capítulo 2, vamos ler o verso 14, que diz assim: porque Cristo é a nossa paz. Ele ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Amém? Meus irmãos, existem muros que nos separam, mas existem pontes que nos aproximam. Nós, como cristãos, somos fazedores de pontes, não fazedores de muros. Nós temos que agir como cristãos para aproximar pessoas. Nós temos que fazer essas conexões entre pessoas. Jamais ser um instrumento de divisão ou de separação. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre essa união, sobre a paz entre dois povos, os gentios e os judeus. Paulo aqui vai dizer que esses dois povos foram reconciliados através da cruz de Cristo, para que então as barreiras, os muros, a inimizade pudesse dar lugar à união e à paz com Deus. Então nessa noite, eu quero que você pense, à luz desse texto, sobre o fato de que aqueles que foram reconciliados agora estão juntos, unidos no templo. Amém? E para que isso pudesse acontecer, então Jesus promove a união e a paz na sua própria pessoa. Os que foram reconciliados estão unidos no templo, desfrutando de união e paz que Cristo oferece. Mensagem muito oportuna para o tempo em que nós estamos vivendo, nesse século 21. Hoje nós estamos vivenciando dois grandes conflitos entre nações. Um conflito que completou 2 anos, agora nessa semana. Rússia e Ucrânia. 2 anos desse conflito, desta guerra. 2 povos lutando, brigando, se matando por questões que nós não entramos aqui nesses méritos. O fato é que há um grande conflito lá naquela região. Mas há um outro conflito um pouco mais recente, com quase 2 meses, entre o Hamas e Israel. Um novo conflito entre povos, nações, que da mesma forma se matam, se mutilam. Apesar de muitas pessoas se levantarem para propor tratados de paz ou diminuir esses conflitos, trazer a paz, trazer a união, muitas dessas tentativas foram frustradas, estão sendo frustradas, tanto que há 2 anos nós vemos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Apesar das tentativas de paz, a maioria delas, ou quase todas elas, estão sem nenhum sucesso. E esses conflitos, eles não são lá muito distantes, e não apenas conflitos em questões de guerra. O Brasil hoje vive uma polaridade política entre 2 extremos. E eu creio que essa polaridade vai continuar. Hoje nós estamos há alguns meses de uma eleição municipal. Você vai ter essa polaridade. Isso vai se estender ainda por algum tempo. E essas polaridades, essas diferenças, essas divergências, irmãos, elas erguem muros que vão nos afastando, que vão nos distanciando, que vão trazendo esta inimizade entre pessoas, entre povos, entre nações. Mas Paulo tem uma palavra aos Efésios dizendo que Jesus, ele rompe com todas essas barreiras para promover a paz e a unidade dos povos. Amém? O fracasso é a sina de muitos desses tratados e tentativas de paz. Ao longo da história, desde que o mundo é mundo, sempre houve guerra e sempre houve tentativas de paz. A grande maioria dessas tratativas, elas fracassam. Porém, há uma aliança que jamais será quebrada. Os povos, os reis, os líderes, os governantes fazem alianças, mas eles quebram essas alianças, porque são homens falhos e pecadores. Mas existe uma aliança feita pelo sangue de Jesus. Essa aliança vai durar para todo sempre. Amém? E nós, como igreja, o povo de Deus, estamos debaixo desta aliança.
Aquele que fez essa aliança conosco, esse pacto, ele vai honrar essa aliança que ele estabeleceu conosco. Isso nos dá esperança, irmãos, diante desse mundo que nós estamos vivendo, de guerras, de polarização, de muros que se erguem, de pessoas que se distanciam, de famílias que são assoladas, dilaceradas, tudo por conta da raiz de todos os conflitos que existem. E a raiz de todos os conflitos é o pecado. Aqui no capítulo 2 de Efésios, nós vimos a primeira parte do domingo passado, do verso 1 até o verso 10, onde Paulo ele vai tratar aquilo que Deus fez pelos pecadores em geral. Paulo descreve a condição dos pecadores, ele descreve a graça de Deus, e ele descreve agora uma nova vida então em Jesus Cristo. Na sequência, a partir do verso 11 até o final, o verso 22 desse capítulo, Paulo expande um pouco essa ideia, mas demonstrando agora o que Deus fez, não pelos pecadores em geral, mas o que ele fez pelos judeus e gentios, de uma forma mais particular, porque ele vai tratar dessas duas nações, esses dois povos, ou esses dois grupos. Judeus, você sabe que é aquela linhagem que veio de Abraão, Isaac e Jacó, o povo de Israel, o povo escolhido, o povo a quem Deus escolheu, desde o Antigo Testamento, pactos, alianças, promessas. E quem são os gentios? Gentio é todo aquele que não é judeu. E esse conflito ele se instala também no Evangelho, na pregação da palavra, na igreja do Novo Testamento. Nós vemos essa dualidade, a relutância dos judeus em aceitar os gentios, até mesmo os judeus convertidos tinham dificuldade de aceitar gentios convertidos. Então, aqui o apóstolo Paulo vai tratar dessa questão com bastante profundidade. E Paulo vai descrever, acima de tudo, irmãos, a missão de paz que Cristo concretizou. Amém? O que nos dá esperança no texto é de que essa missão de paz que Cristo ele empreendeu, ela teve sucesso. Essa missão de paz que Cristo realizou através da cruz foi uma missão que rompeu com toda a separação, foi uma missão que trouxe reconciliação e uma missão que foi culminada com unificação. E essas três palavras estão presentes aqui neste texto, nessa noite. Jesus ele promove reconciliação, ele promove unificação, porque ele rompe a barreira da separação. Amém? Começa tudo com a separação, que é fruto do pecado, as barreiras, os muros que são erguidos. Mas Jesus ele vem com a reta escavadeira e ele destrói essa separação e ele então reconcilia, ele une. Hoje de manhã na EBD eu falei que há muitos anos atrás, 89, é isso? Me corrigem os historiadores, foi derrubado o muro de Berlim, onde uniu as duas Alemanhas. É isso que Deus veio para fazer na pessoa de Cristo, derrubar muros, não talvez literais, ou muros de concreto, mas esses muros que nós permitimos ser levantados, que nos separam, mas Jesus rompe com isso, ele nos reconcilia para nos unificar. E Paulo vai tratar desses três temas aqui neste final do capítulo 2. Ele vai falar dessa separação dos gentios, depois ele vai falar sobre o papel de reconciliação entre os dois povos, para terminar na unificação desses dois povos na igreja, no templo, que é o corpo de Cristo, que somos nós. Amém? Bote os seus olhos para os dois primeiros versículos, o 11 e o 12, deste capítulo 2. O apóstolo Paulo diz assim: não esqueçam que vocês, gentios, a maioria dos membros da igreja de Éfeso era de gentios. Éfeso era uma igreja composta por gentios que se converteram ao Evangelho. Então Paulo está lembrando essa realidade daqueles irmãos. Vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados, porque a circuncisão era uma marca, era a aliança que Deus fez com Abraão para o povo judeu. O povo judeu tinha a circuncisão como sinal da aliança. Os gentios não precisavam desse sinal. Então, como que os judeus se referiam aos gentios, né? Os incircuncidados. Lembra quando o gigante filisteu, o Golias, vai desafiar o povo de Israel? E o Davi chega lá e fala: mas quem é esse incircunciso para desafiar o Deus de Israel? Por conta dessa questão cultural. Todo que não era judeu era gentio e era chamado pelos judeus de incircunciso. Pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, desta marca no corpo.
embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Paulo diz no verso 12: naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel, vocês não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Aqui o apóstolo Paulo trata da primeira questão, que é a separação. E Paulo fala da situação dos gentios, como não sendo ainda povo de Deus. Os gentios não eram judeus, mas eles foram recebidos pelo sangue de Jesus no corpo de Cristo, que é a igreja. Os gentios são os estrangeiros. Os estrangeiros não eram povo de Deus. E a palavra-chave aqui, irmãos, desses versículos, especialmente no verso 12, é a palavra sem. Olha o que Paulo diz: sem Cristo, sem cidadania, sem aliança, sem esperança, sem Deus. Se fosse palmeirense, sem título. Brincadeira com os palmeirenses. Paulo chama a atenção para a condição sem daquele povo, os gentios. Por que eles eram sem Cristo? Eles adoravam quem lá em Éfeso, os gentios, antes de se converterem? A deusa Diana. Não conheciam nada de Cristo, nada da aliança, nada da promessa, nada de Deus. Então eles eram sem Cristo, porque eles eram pagãos, idólatras, cultuavam a deusa Diana. Depois da evangelização de Paulo, eles começaram então a adorar e seguir o Senhor Jesus. Sem cidadania israelita, eles, mesmo que se tornassem prosélitos, prosélito era um gentio que se convertia ao judaísmo, mesmo se tornando prosélito, ele jamais seria um judeu por sangue. Não tinha como um gentio se tornar judeu de sangue, ele só poderia ser prosélito. Então ele não tinha a cidadania de sangue, embora pudesse comprar. Paulo, no Novo Testamento, vive essa experiência quando ele está preso. Estão julgando ou condenando, agredindo Paulo. Ele diz: como que vocês podem fazer isso comigo, que sou um cidadão romano? Aí a pessoa que estava lá julgando e batendo ele falou: mas como que você pode ser romano? Eu paguei uma grande quantidade para ser um cidadão romano. Essa mesma condição varia na questão judaica. Gentios poderiam se tornar convertidos ao judaísmo, era um nome prosélito, mas jamais seria de sangue. Então a cidadania judaica para um gentio jamais poderia ser possível. Sem alianças. Deus fez alianças com os judeus. Deus não fez nenhuma aliança com os gentios, a não ser uma aliança de forma indireta em Abraão, porque Deus disse que em Abraão todos os povos seriam abençoados. Mas alianças mais específicas, irmãos, Deus só fez com o povo de Israel. Por isso que Paulo fala que eles não tinham essas alianças, eles não eram parte daquele pacto que Deus havia feito com o povo, principalmente a aliança do Monte Sinai. Sem esperança. Os gentios lá de Éfeso não tinham esperança nenhuma, nem para a vida e nem para a morte. As pessoas precisam de algo para se apegar, para se agarrar, principalmente na hora da morte, na hora de sofrimento, mas os gentios sem Cristo estavam sem nenhuma esperança. Eram pessoas que viviam em extrema aflição. A esperança nossa como cristãos é que há uma eternidade, há um Deus dos céus. Por mais que a vida seja difícil, por mais que seja dura, a labuta aqui, a gente tem esperança de uma eternidade, do cessar o sofrimento. Mas isso, o gentio, ele nem tinha essa perspectiva de futuro. Por isso Paulo fala sem esperança. E Paulo diz sem Deus, o verdadeiro Deus, o Senhor. Embora eles fossem idólatras e cultuassem vários deuses, eles não tinham o verdadeiro Deus. O Deus verdadeiro, eles não conheciam nada. E esta, meus irmãos, é a situação de separação daqueles povos gentios. Essa é a condição daquelas pessoas que ainda não conheciam ao Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que a gente se faz aqui nesse primeiro momento é: quantos gentios, no sentido espiritual, que nós conhecemos, que estão ao nosso redor, que nós precisamos como mensageiros da paz levar Jesus a essas pessoas? Quantas pessoas, irmãos, ao nosso redor estão sem Cristo, estão sem cidadania celestial, não fazem parte da aliança de Deus, estão sem esperança, estão sem Deus, estão perdidos, vagueando nesse mundão, e sabe-se Deus aonde é que essas pessoas vão parar? Aliás, nós sabemos aonde elas vão parar. No inferno, condenadas, sem Deus, porque elas não foram salvas pelo sangue de Jesus. Qual que é o nosso papel como igreja? Romper com essa separação.
Nós temos que trazer essas pessoas para o povo, para a aliança, para a promessa, para Cristo e dar a elas esperança, para que elas possam ter algo de motivação na sua vida. Hoje não usamos mais o termo gentil, a gente usa o termo não crente, incrédulo, pecador, mundo. Muitas pessoas estão nessa condição e eu e você como igreja devemos levar Jesus. Derrubar o muro que separa nós dessas pessoas e construir uma ponte. Nós somos aqueles que verdadeiramente podem construir a ponte da amizade entre Jesus e esses pecadores. Amém? A ponte que Jesus edifica é essa ponte que vai aproximar, que vai romper com essa separação. Mas há uma segunda palavra importante aqui no texto, a partir do verso número 13. A palavra é reconciliação. Então, se esses gentios estavam separados de tudo aquilo que Deus havia acordado com os judeus, é preciso mudar essa condição. E isso é mudado através da reconciliação. Veja o que o Paulo diz a partir então do verso 13 até o verso número 19. Ele diz agora, olha o paralelo. Então, vocês antes, outrora, naquele tempo, começa o verso 12. Agora, fazendo o contraponto, o verso 13. Paulo trata da questão espiritual do passado dos gentios. Agora, porém, vocês estão em Cristo. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora vocês foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Jesus. Então Paulo faz esse comparativo, o antes e o depois. Isso foi possível através da reconciliação. Verso número 14, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos, com as suas ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Verso 17. E trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Então judeus e gentios, alvos do mesmo amor de Deus. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então aqui por duas vezes Paulo, ele traz a palavra inimizade, lá no verso 14, derrubou o muro da inimizade, e no verso 16 ele diz que ele eliminou a inimizade, e através disso ele promove reconciliação. Como que alguém se reconcilia, meus irmãos, com uma pessoa que ela vivia em estado de inimizade? É através de uma atitude, de um passo, de uma iniciativa, e Deus tomou essa iniciativa. Inimizade era aquilo que imperava nessas relações. E nesse capítulo 2, Paulo trata de duas inimizades. Primeira questão, os pecadores e Deus, que nós abordamos na semana passada. E hoje a inimizade entre povos, entre gentios e judeus. Deus vem em Cristo e rompe com todas essas formas de inimizade. O judeu, agora ele precisa reconhecer que assim como os gentios, eles também são pecadores e eles também estão sem Deus. Note, irmãos, que não é o gentio se tornar um judeu para se achegar a Deus. É o judeu entender e reconhecer que ele é tão pecador quanto o gentio, para que ele possa então receber o perdão de Jesus e ele possa chegar à presença de Deus. Porque o pecado é o separador. O pecado é aquilo que ergue as barreiras, os muros entre as relações. E o pecado é o que estava afastando tanto os judeus quanto os gentios da presença do Senhor. Então esse pecado, ele é vencido por Jesus. Paulo diz que a obra da cruz, a cruz restaurou, a cruz derrubou essas barreiras, a cruz aproximou todos de Deus. O pecado rompido, o pecado vencido, o pecado perdoado, propicia então essa reconciliação. Como que eu e você nos reconciliamos com Deus? Quando o nosso pecado, ele foi perdoado por Cristo. Amém? A reconciliação, ela parte desta questão do perdão. A inimizade entre judeus e gentios, Paulo fala sobre isso no verso 13 até o verso 15. Vocês, porém, estão sem Cristo.
falando para os gentios. Antigamente vocês estavam distantes de Deus, vocês foram trazidos agora para perto dele pelo sangue. Verso 14, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu, meus irmãos, verso 14, ele uniu judeus e gentios em um só povo para derrubar o muro da inimizade. Então quem pode pacificar nações que estão em conflitos? Apenas então somente o Senhor Jesus Cristo. Ele acabou com o sistema da lei, os seus mandamentos e as suas ordenanças e promoveu a paz ao criar dos dois um só povo, uma só humanidade. O trabalho, a ação de Cristo, rompendo essa inimizade, é aquilo que pôde então tirar a distinção entre eles, para que eles pudessem então ser alvos do plano de Deus. Embora haja uma certa distinção proposital de Deus entre judeus e gentios no começo, agora essa distinção ela é sanada, porque agora não existe mais essa distinção. Em toda a palavra de Deus, Deus tem um plano, um propósito com os judeus. É através dos judeus que vem Jesus, o Messias, o Salvador. Então essa distinção entre os judeus e os gentios, ela tem o propósito de culminar na pessoa de Cristo, para que o projeto de salvação de Deus fosse efetivado. Uma vez que Jesus vai à cruz, ele morre na cruz, essa distinção agora ela não existe mais. Agora só existe um povo, só existe uma nação. O propósito cumprido derrubou todas as barreiras que separavam esses dois povos. Que barreiras eram essas? Verso 14, Paulo diz, barreira física. Em Cristo, agora todos são um só. Não existe mais judeu e gentio, todos são apenas um. Verso 13, uma barreira espiritual. Os gentios agora podem chegar até Deus. Eles têm acesso ao Senhor. E no verso 15, uma barreira legal, ou seja, a barreira da lei. Cristo cumprindo a lei. Agora todos vivem debaixo do império da graça. A lei antes diferenciava judeus e gentios para se achegarem até Deus. Mas agora, uma vez que a lei é cumprida, a graça vigora. E esta inimizade entre judeus e gentios, esta ação de reconciliação é concretizada, efetivada na pessoa de Jesus Cristo. Mas há uma outra inimizade que Paulo descreve entre pecadores e Deus, verso 16 até o verso 18 que nós já lemos. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a amizade que havia entre eles. Paulo fala que ele trouxe as boas novas para aqueles que estavam distantes, e agora no verso 18, todos têm acesso ao Pai. Essa barreira de inimizade entre pecadores e Deus também é rompida. Os judeus e os gentios, ambos eram pecadores. Tanto aquele judeu que era povo de Deus, aquele judeu que tinha alianças, aqueles judeus que tinham promessas, eles eram tão pecadores quanto os gentios a quem eles desprezavam e menosprezavam. Então, todos precisavam reconhecer que eram pecadores. Os judeus deviam reconhecer essa condição de pecadores, embora muitos judeus não reconheciam essa condição. Quando Jesus está no embate com os judeus, João 8, falando sobre a verdade, os fariseus dizem, mas como assim? Nós somos filhos de Abraão. Aí João fala que Jesus fala que eles eram filhos de Satanás, porque ele é mentiroso. Então os gentios tinham a concepção de pecadores, mas os judeus não tinham essa concepção. Quando está o fariseu orando, e aquele homem pecador, o fariseu, ele se levanta e diz, obrigado porque eu não sou como os pecadores, como os demais, obrigado porque eu sou judeu puro sangue. Eles tinham a percepção de que por serem judeus, eles eram melhores do que os não judeus, que é uma grande mentira. Diante de Deus, todos são pecadores, por isso todos precisam da sua graça. Então Jesus veio para trazer paz, Jesus veio para dar o livre acesso, para tirar essa barreira e reconciliar tanto os judeus quanto os gentios, todos pecadores, juntamente com o nosso Deus. Amém, queridos? E para finalizar, a terceira palavra importante aqui, do verso 19 ao verso 22, é a palavra unificação. Então, Deus tira a barreira da separação, Deus promove a reconciliação, e agora Deus vai unificar aqueles dois povos num único povo. Portanto, verso 19,
vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular, o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituídos um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive através ou por intermédio do seu Espírito. A unificação, então, meus irmãos, diz respeito a judeus e gentios unidos em Cristo, fazendo parte do mesmo corpo, do mesmo povo, mesmo templo, todos agora juntos como família de Deus. Agora não existe mais a distinção entre o povo de Deus, os judeus, e os gentios que não eram povo de Deus. Agora todos estão unidos no mesmo propósito, no mesmo templo, judeus e gentios unidos na igreja. Olha que beleza, meus irmãos. Judeus e gentios, agora não há mais barreiras, não há mais separação, divisão. Eles estão juntos, unidos na igreja. E o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Então Cristo congrega todos eles no seu corpo, na sua igreja. Uma só nação, ela é constituída. Israel, que antes era a nação de Deus, mas que veio a rejeitar o Messias, rejeitar o Salvador, o Redentor. Agora então essa rejeição promove a possibilidade de que o reino seja estendido também para os gentios. Então, meus irmãos, depois de Cristo, não existe mais uma nação de Deus, um povo. Agora a nação de Deus é a igreja. Agora qualquer raça, qualquer tribo, qualquer língua, qualquer parte do mundo pode fazer parte da nação de Deus, que se chama igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja hoje é a nação de Deus, a igreja é a raça eleita, a igreja é o sacerdócio santo, como Pedro fala na sua carta. Você é a nação de Deus. Você não precisa nascer lá no povo, na nação de Israel para ser nação de Deus. Nação de Deus hoje existe apenas uma, que é a igreja. Amém? Nós fomos edificados a essa condição. E além de uma só nação, no verso 19, uma só família, a família de Deus. Agora não existe separação de sangue, de famílias. Agora nós somos uma única família, a família de Deus, a igreja. E irmãos, todos cabem na família de Deus, todos cabem na igreja. Qualquer língua, tribo, povo, nação, todos cabem. Brancos, pretos, altos, todo mundo agora faz parte do povo. Qualquer pessoa pode ser agregada e incluída na família de Deus. Não é uma questão racial, cultural, é uma questão de salvação e da graça de Jesus. Você é a família de Deus. Você faz parte dessa grande família. Nós, como igreja, constituímos essa grandiosa e numerosa família. E também um só templo. Um só templo para que Deus possa habitar. No Gênesis, irmãos, Deus decidiu andar com o seu povo. Gênesis anda no meio, anda com o seu povo. Mas no livro do Êxodo, Deus decide então habitar, morar no meio do povo. E ele habita, ele mora então no tabernáculo que Moisés edificou. Só que o povo pecou, então a glória de Deus saiu do tabernáculo. Depois Deus habita novamente no templo. Deus habita no meio do povo através do templo. Mas a glória de Deus também sai do meio do povo. Até então essa glória e a presença de Deus agora se tornaram uma habitação real, contínua e eterna através do Espírito Santo. Não mais numa tenda ou num templo, mas agora nas nossas vidas, no nosso coração. Quando Paulo fala que nós somos o templo de Deus, a morada de Deus, a casa de Deus, é porque agora então Deus habita através da igreja, no meio da igreja, nas nossas vidas. Eu sou, você é, nós somos a igreja, o templo do Senhor, e Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Por meio dele, vocês também são edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito.
Você é templo, morada de Deus. Amém? Precisamos cuidar, zelar desse templo, desta morada. Nós precisamos entender que, como templo de Deus, Ele quer e Ele vai habitar nas nossas vidas. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo fecha o capítulo 2, falando sobre esta reconciliação, reconciliando dois povos, colocando esses dois povos unidos no templo, para que unidos eles possam então desfrutar de paz e a paz que Cristo promove. A gente conseguiria imaginar talvez um judeu e um palestino juntos, de mãos dadas, adorando, orando, cantando e louvando a Deus? Você consegue imaginar isso? Será que isso é possível? Sim, é possível se o palestino e o judeu se converterem a Jesus Cristo e entenderem que agora os dois fazem parte de uma única nação, de um único povo, e juntos eles são a igreja de Cristo. E isso se amplia, irmãos, para todas as relações conflituosas, seja nossas, seja ao nosso redor, em todos os aspectos. Jesus ele vem para reconciliar, ele vem para trazer essa união, essa graça, essa paz e nos colocar juntos. A igreja tem essa beleza, nós estamos juntos, nós cultuamos a Deus juntos. Nós somos o templo, nós somos a morada do Senhor Jesus Cristo. Cristo ele nos ressuscitou, Cristo ele nos assentou, Cristo nos reconciliou e Cristo nos colocou no templo. É isso que Paulo nos ensina aqui no capítulo 2. Estávamos mortos nos nossos pecados. Paulo diz, ele nos ressuscitou, nos deu vida. Nós estávamos lá no lamaçal do pecado, ele nos tira de lá e nos assenta no trono juntamente com Cristo. Mas nós estávamos separados, distantes. Jesus ele nos reconcilia. E agora então nós podemos ser colocados no templo para fazer parte dessa grande família. Você já experimentou a graça de Jesus que promove toda essa mudança, toda essa transformação? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já entregou sua vida a Deus? Você já pediu perdão dos seus pecados? Você já reconheceu sua condição miserável, pecadora, como Paulo descreve lá nos primeiros versículos do capítulo 2? Porque é esse reconhecimento dessa condição, meus irmãos, que vai mudar a nossa história e mudar a nossa vida. Essa transformação, essa mudança, ela só é possível quando nós entendemos a nossa condição, confessamos essa condição e reconhecemos a graça de Deus. Você já experimentou a graça de Deus ou você ainda está afastado? Você ainda está distante, você está sem esperança, você está no mundo, você está sem Deus, você não tem paz, você não tem alegria, você não tem satisfação. Qual é a sua condição hoje, diante desta realidade? Ou talvez nós, como judeus, recebemos as bênçãos do Senhor, mas rejeitamos o Senhor que abençoa. Olha esse contraponto dos judeus. Povo escolhido, Deus fez alianças, Deus fez pactos, Deus traz promessas para aquela nação, para aquele povo. Eles são abençoados, e eu creio que ainda até hoje os judeus são abençoados como reflexo das alianças e dos pactos que Deus fez ao longo da história. Mas aí quando vem Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o que o judeu faz? Ele rejeita, ele não reconhece. João capítulo 1 veio para os seus, mas os seus não o receberam. Existe muito desses judeus no meio da igreja. São beneficiados com a graça, com as bênçãos de Deus, mas rejeitam o Deus que abençoa. A pessoa busca as bênçãos do Criador, as bênçãos do Senhor, mas não quer uma relação íntima, profunda com o Senhor da bênção. Não podemos, irmãos, querer as bênçãos sem querer andar com aquele que abençoa. Mas existe uma outra realidade, a realidade dos gentios que estão afastados, vivendo no pecado, literalmente. Aquelas pessoas que meteram o pé na jaca, que já falaram que não querem nada com Deus, que querem viver no mundo, que querem viver no pecado, que estão bem, que estão felizes nessa condição, que querem morrer com o copo na mão, que querem morrer em algum lugar, porque essa é a condição, e eles querem, eles vão continuar, e assim eles vão viver. Conversava agora à tarde com um irmão de uma
outra igreja que contou a situação em que uma pessoa, membro da igreja, foi falar com o pastor, e a primeira coisa que essa pessoa disse para o pastor é: pastor, eu já me decidi, agora eu sou do mundão, eu quero viver no mundão, eu quero aproveitar a vida no mundão. Então a pessoa já tomou uma posição. Existem as duas realidades: a pessoa que já tomou uma posição de estar afastado, vivendo o pecado, mas existe aquele que busca as bênçãos, mas não quer o Senhor que abençoa. Os dois lados estão errados e precisa de mudança. Então, meus irmãos, se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos o templo de Deus, se nós somos o povo do Senhor, nós temos uma missão de propagar a paz. A paz aparece aqui nesse texto. A paz que Jesus trouxe, a paz que Jesus oferece, o Evangelho das boas novas de paz. Nós temos essa responsabilidade. Você conhece alguém que está em conflito? Você conhece alguém que está com alguma desavença? Você conhece alguém que está vivendo alguma situação não resolvida? Nós somos mensageiros da paz. Nós temos que levar a mensagem de reconciliação entre essas partes, porque afinal de contas nós somos embaixadores de Deus, somos embaixadores de Cristo. Nós pregamos a paz e nós temos que fazer essa ponte para que aqueles que estão separados por muros possam se reconciliar e possam estar unidos na igreja de Cristo, desfrutando da paz e do amor que Jesus oferece. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Ó Deus, que nós possamos, como teus filhos, teus servos, discípulos, ser agentes que levem a paz, construirmos pontes para aproximar pessoas e romper com os muros que estão afastando pessoas. Ó Pai, que nós possamos levar esta mensagem do Evangelho da paz, da salvação, das boas novas, para que as pessoas possam compreender aquilo que Jesus fez por elas. Isso que Jesus fez, que Paulo relata aos Efésios, é o que ele fez por todos os povos, por todas as nações, por todas as pessoas. Nós possamos, ó Deus, desfrutar disso, mas que nós possamos levar também esta mensagem de salvação. Nos abençoe como igreja, Pai, neste propósito. Oramos em nome de Jesus.